Olá, meu nome é Juliane e eu sou uma das autoras do artigo Design Thinking e Emocional, uma relação de afinidade entre usuário e produto, aceito no System Design 2017. O Design Thinking, além de se destacar a fim das velhas ideias do usuário como prioridade, ele força e até mesmo tem um novo desafio, capturar os sentimentos e até mesmo os sonhos desses novos usuários para os produtos a serem desenvolvidos. A mudança do foco de atuação, colocando o usuário no centro, como deveria sempre ser, em todo o processo de desenvolvimento desses produtos, projetos, serviços, melhora a relação homem-máquina, que proporciona a esse usuário uma experiência, não somente a compra de um produto. A dificuldade de identificação das reais necessidades faz hoje com que o design retorne a focar o desenvolvimento neste usuário, no processo de gerar e compreender a relação de empatia que existe neste usuário. A ausência de interpretação eficaz dessas informações, ou até mesmo da análise dessas necessidades que o próprio usuário não percebe, faz com que nós, profissionais de designer, temos que olhar, mas muitas vezes não vemos a dificuldade de identificar as carências desse usuário. Brown, em seu livro em 2010, afirma: o trabalho do designer é converter a necessidade em demanda, é descobrir o que as pessoas querem e dar isso a elas. Esse é o grande ponto do designer. Gostaria de citar também Loba como ele define designer. O conceito de designer compreende a concretização de uma ideia em forma de projetos ou modelos, mediante a construção e configuração dos resultados de um produto industrial. Passível de produção em série, o designer estaria então em relação ao processo configurativo. É Loba, 2001, página 16. No artigo tem outras citações que se apoiam nessa necessidade que nós temos e até mesmo nessa preocupação que o design hoje tem em decodificar essas necessidades não aparentes. Sobre insight, Viana, em 2013, afirma, página 67, é o achado proveniente da imersão, é a identificação de uma oportunidade. Essa imersão e essa necessidade que nós temos de estar no lugar do outro, né? Raramente as pessoas são capazes de dizer o que fazer, mas os seus comportamentos transmitem essas informações. Então essa coisa do observar, do saber observar. É o achado da imersão, a identificação de uma oportunidade, como o Viana afirma. Na apresentação de slides também tem uma figura do livro que resume a ideia da imersão e da compreensão de Viana nas necessidades do usuário. Outro item do tema estudado é observação. Para Brown, necessitamos ver o que as pessoas não fazem e escutar o que elas não dizem. Esse é o ponto principal. Outro tema outra afirmação dela é que precisamos nos voltar aos extremos, aos locais em que esperamos encontrar os usuários radicais, que vivem de forma diferenciada, pensam de forma diferenciada, consomem de forma diferenciada. Um colecionador que tem 1.400 Barbies, por exemplo, ou um ladrão profissional de carros. Porque nesses usuários teremos oportunidades distintas, diversas e até mesmo simples. Viana ainda interpreta ou decodifica para nós uma síntese de processo de imersão nesses ambientes, para o designer ter uma noção, ou até mesmo, num primeiro momento, de como se inserir nesses locais tão diferentes para saber observar e ver aquilo que não é dito.
um outro tema, um outro assunto que tem que ser levantado para colocar nessa discussão do designer emocional é a empatia. Brown afirma que é a tentativa de ver o mundo através dos olhos dos outros. É de compreender o mundo por meio de experiências alheias e sentir o mundo por suas emoções. Para começar a dissertar sobre empatia, é preciso rever qual a grande missão do Designer Thinking. Que, segundo Brown, é traduzir observações de insights e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. A empatia é o hábito mental que nos leva a pensar nas pessoas como pessoas, e não como ratos de laboratório ou desvios de padrão. Se formos tomar emprestadas a vida dos outros para inspirar nossas ideias, precisamos começar reconhecendo que seus comportamentos aparentemente inexplicáveis representam diferentes estratégias para lidar com o mundo confuso, complexo e contraditório no qual pessoas vivem. Ele afirma em seu livro 2010, 46 e 47. Para finalizar esse tópico, o Viana também, em 2013, afirma o que o cliente realmente pensa e sente. Exercício visando entender como funciona a cabeça do cliente, o que o cliente diz e faz. Esses exercícios visam entender de que forma o cliente se comporta em público e o que ele pensa. Quais são as dificuldades do cliente? Descrição de aspectos positivos e pontos de vista do cliente. Chegamos ao designer emocional. Para Norman, o sistema emocional muda a maneira com que o sistema cognitivo opera. A cognição interpreta o mundo, levando a aumentar a compreensão e o conhecimento. O afeto, que inclui a emoção, é um sistema de julgamento que é bom ou mal, seguro ou perigoso. Isso cria juízos de valor que nos permitem sobreviver melhor. A emoção é particular, ou seja, uma determinada experiência pode agradar uma pessoa e outra não. Um bom produto precisa agradar ao máximo de pessoas possível. Norman afirma define 3 níveis de designer para afetar a emoção: o visceral, o comportamental e o reflexivo. O visceral diz respeito à aparência e à primeira impressão que determinado produto causa numa pessoa. O comportamental é sobre a experiência de uso sobre o produto, que pode levar em conta a função, o desempenho e a usabilidade. E o terceiro, reflexivo, é o que dá conta da emoção e da cognição. Nos 2 primeiros existe apenas o afeto, sem interpretação ou consciência. Norma sintetiza esses tópicos da seguinte forma: designer visceral é a aparência, designer comportamental, prazer e afetividade de uso, e designer reflexivo, autoimagem, satisfação pessoal e lembranças. Interação entre usuário e produto. Para que haja uma interação entre um usuário com um produto qualquer, o designer tem que estar envolvido na criação do artefato. E conforme Bolzip, em 97, o papel central do designer é projetar a interface. E mais, o designer é o domínio do qual sua estrutura, a interação entre usuário e produto, pode facilitar essas afeições. Ou seja, como uma boa experiência por parte de um indivíduo acerca de um produto, o designer precisa estar consciente das ferramentas disponíveis para a produção, para então propor uma interface, tendo em vista seu público-alvo e necessidades. Bolzip afirma também que a experiência é uma moldura pelas características do usuário, por exemplo, personalidade, habilidades, fundo, valores, cultura, motivos. E as do produto, por exemplo, formas, texturas, cores, comportamentos. Todas as ações e processos são envolvidos, tais como ações físicas e processos perceptivos.
Teria mais informações e mais coisas para se falar, mas o tempo é relativo escasso, realmente escasso. Então, considerações finais. Considerando a trajetória do designer ao longo da história, nota-se que hoje está se retomando ao conceito de colocar o usuário no centro. O foco, a peça principal de todo o processo é o usuário. E assim como Burdach refere-se antigamente na República Democrata Alemã, evidencia-se a retomada do pensamento anterior à Revolução Industrial, o que o designer deveria atuar também para satisfazer a necessidade da vida social e individual. Atualmente, compreende-se que os problemas que afligem o bem-estar das pessoas são de natureza diversas, o que é preciso mapear a cultura, o contexto, as experiências pessoais, os processos de vida dos indivíduos, para ganhar a visão mais ampla e assim melhor identificar as reais necessidades de cada um. Ao agregar o ponto de vista humano à tecnologia e a um produto economicamente factível, o designer possui hoje o intuito de não somente fornecer um produto adequado para as necessidades do usuário, mas proporcionar a experiência de um uso prazeroso, criando uma ligação afetiva do usuário ao produto. Conclui-se, portanto, que em todo e qualquer resultado é o fruto da interação e da colaboração, um trabalho conjunto entre designers e usuários, criadores e consumidores, em busca de uma boa experiência, ou seja ela funcional, visual, sensorial ou emocional, visando a total empatia de todos. Muito obrigada e até a próxima. Olá!